Fala, poupador, tudo bem? Você tem medo de correr um pouquinho mais de risco para conseguir uma rentabilidade melhor no seu patrimônio? Quando eu falo em correr mais risco, eu estou falando realmente de agregar no seu patrimônio, na sua carteira de investimentos, um pouquinho de ações. Sim, ações em bolsa de valores. A maioria dos brasileiros morre de medo só de ouvir a palavra bolsa de valores. Começa logo um xingamento generalizado. Isso é um jogo, é muito difícil, é só para quem tem muita experiência, grandes investidores. Essa não é a verdade quando você experimenta investir em ações. Foi isso que eu descobri quando eu comecei lá atrás, há 20 anos, a comprar ações. Foi isso que eu descobri quando eu me aprofundei, eu adquiri conhecimento, eu fui atrás de saber exatamente como esse mercado funciona e como eu poderia agregar essa rentabilidade, essa oportunidade de investimento para a minha própria carteira de ações. A grande vantagem de você aumentar a tua rentabilidade, correndo um pouquinho mais de risco, é que você consegue atingir objetivos num espaço de tempo menor do que o que você havia determinado, ou você consegue realizar muito mais. Afinal de contas, com uma rentabilidade maior, o seu patrimônio vai crescer muito mais naquele mesmo período que você programou para o seu planejamento aí financeiro. E esse vídeo ele tem a função de abrir a sua mente para que você instale um alerta na sua cabeça que existe sim vida além da renda fixa, existe sim vida além do Tesouro Direto, além da LCI, além de CDBs, e é uma vida muito pujante, algo que pode realmente te tirar do patamar de apenas um poupador para o patamar de alguém que tenha realmente uma receita advinda das ações ou de um patrimônio muito bem constituído em ações, e eu vou te mostrar a partir de agora o porquê disso. Então, para a gente começar essa brincadeira, eu fiz um gráfico que eu vou colocar aí na tela para você. Nesse gráfico, eu calculei a rentabilidade acumulada dos últimos 10 anos da Selic ou do CDI, que eles andam praticamente muito próximos, da poupança, do IPCA, que é o índice de inflação, e do Ibovespa, que é o índice oficial da Bolsa de Valores. Veja que a rentabilidade acumulada da Selic e CDI nos últimos 10 anos foi de 185%. Já a poupança acumulou algo em torno de 101%. Enquanto a inflação no mesmo período foi de 83% e o Ibovespa foi de apenas 36%. E agora, nesse momento, você deve estar olhando para mim nesse vídeo e pensando: qual é, Gustavo? É óbvio que o Ibovespa não é a melhor oportunidade. Como é que você fala o contrário? Olha só, a rentabilidade foi a menor de todas. Exato, a rentabilidade do Ibovespa foi a menor de todas as que a gente comparou, principalmente perdendo muito para a renda fixa e perdendo até para a inflação. Os últimos 10 anos realmente foram terríveis para o Ibovespa. E aí é que o conhecimento já começa a fazer diferença quando você vai para esse mundo. Eu vou te dar a primeira definição que você precisa saber para desmistificar esses números que eu mostrei. Esses números são reais, não são inventados, são números reais, mas eu vou desmistificá-los. Primeiro, o Ibovespa é um índice. O que é um índice? Um índice é um conjunto de ações que representam um valor teórico para um mercado, um determinado mercado. Para se calcular o Ibovespa, a Bolsa de Valores tem uma metodologia que leva em consideração vários fatores, entre eles o volume de dinheiro negociado por uma ação. Quanto mais alto, mais elegível a entrar nesse índice essa empresa é. Leva em consideração, portanto, a liquidez. Essa é basicamente a formação de um índice, no caso do Ibovespa. E ele representa o comportamento desse conjunto de ações, mas não representa o comportamento de todo o mercado financeiro. É importante ter índices de referência, porque somente através de um índice é que você pode perceber qual o andamento daquele mercado. Porém, quando você faz investimentos através de um fundo que é atrelado ao índice Bovespa, ou seja, aquele fundo ele vai seguir exatamente o índice Bovespa, é essa rentabilidade que eu coloquei para você nesse gráfico que você vai levar para casa. Porque esse fundo ele tem a obrigação de seguir exatamente a carteira do Ibovespa, que é renovada de 4 em 4 meses, à medida que novas ações são mais movimentadas, outras deixam de ser interessantes e acabam saindo. Então há uma renovação e esses fundos seguem. Porém,
Quando você passa a investir em ações, aprender mais sobre isso e começa a pesquisar, existe um mundo de ações fora do índice Bovespa que tem excelentes oportunidades para se investir. O próprio índice Bovespa tem ações na sua composição que a performance dela é muito pouco relevante para o cômputo final do índice. O que eu quero dizer com isso? Dentro da listagem de ações que compõem o índice Bovespa, nós temos aquelas de maior peso. Então, além do volume negociado, elas têm um peso na composição do índice Bovespa. Então, se você tem empresas cujo peso é muito grande e a performance delas nos últimos 10 anos não foi boa, o índice, somente elas têm a força de trazer esse índice para baixo. Então, dentro das mais de 60 ações que compõem o índice Bovespa, eu diria com a maior tranquilidade que 10 delas têm uma força imensa para movimentar o índice para o lado que elas caminharem. Enquanto as demais, talvez as últimas, a 50ª, não tenha esse mesmo peso. E essa última ação pode ter um desempenho muito superior ao índice. O segredo para você chegar nelas é aprender a pesquisar, a estudar e usar ferramentas certas para garimpar essas ações. Eu quero colocar agora um segundo gráfico para você, para começar a desmistificar esse primeiro. Quando você olha isoladamente para o índice Bovespa, com apenas 36% de rentabilidade nos últimos 10 anos, você acaba sendo ofuscado. Isso afasta as pessoas da busca por um conhecimento, da busca pela oportunidade, porque elas generalizam dizendo que o Ibovespa, com aquela mísera alta ou um péssimo comportamento, faz com que todo o resto do mercado se comporte mal e não seja interessante investir em ações. Mas eu agreguei aqui os últimos 10 anos da rentabilidade dos nossos dois maiores bancos, o Bradesco e o Itaú, bancos privados. Vejam que nos últimos 10 anos, o Bradesco teve uma rentabilidade de 153%, enquanto o Itaú teve uma rentabilidade de 144%. E mais uma vez você deve estar pensando, olha aí, Gustavo, nem os grandes bancos ganharam da Selic e do CDI nos últimos 10 anos. Não chegaram nem perto dela. É claro, eu devo realmente ficar na renda fixa, essa é a oportunidade. Calma que tem mais surpresa para você. Se você gosta tanto de aplicar dinheiro no CDB, compra CDB dos seus bancos, ou LCI, que há pouco tempo aí era uma febre, esses produtos, eu não sei se você sabe, eles são registrados em uma empresa, na CETIP. A CETIP é uma empresa de capital aberto e ela funciona exatamente, entre outras coisas, exatamente para registrar esses produtos e dar maior segurança para quem aplica dinheiro nesses produtos. E ela sendo uma empresa de capital aberto, ela tem ações negociadas em bolsa. Então vamos ver o comportamento dos preços das ações da CETIP nos últimos 10 anos. Não nos últimos 10 anos, porque ela abriu o capital, ela começou a ser negociada, se eu não me engano, em 2009. Então desde que ela abriu o capital até hoje, vamos ver como é que foi a rentabilidade da CETIP que você usa quando investe em renda fixa. Veja bem, a CETIP, ela rentabilizou 374%, ou seja, ela subiu 374% desde que ela estreou na Bolsa de Valores. Agora a gente já está falando de um valor bem acima da renda fixa. Olha o que o conhecimento faz de diferente na sua carteira. Você compra CDB, LCI e LCA. E de repente você resolveu dar uma pesquisada para saber quem é essa tal de CETIP, onde o seu CDB, seu LCI são registrados. E aí você descobre que nos últimos anos essa ação subiu 374%, muito mais do que você ganhou aplicando em renda fixa. Mas vamos dar uma pimentada nessa brincadeira. Eu coloquei também as ações de Ambev nesse gráfico. Veja que a Ambev, nos últimos 10 anos, valorizou 465%. Mas eu vou colocar outra empresa na brincadeira, outra empresa na jogada. Talvez você não conheça, a Ultrapar. A Ultrapar rentabilizou 575%. A Ambev, se você não sabe, ela é a maior fabricante de cerveja do Brasil e hoje uma das maiores do mundo através da holding com a Ambev. Já a Ultrapar, eu tenho absoluta certeza que você conhece. É só você perguntar lá no posto Ipiranga. A Ultrapar é a dona dos postos Ipiranga, de toda a rede Ipiranga. Mas eu vou colocar também uma outra empresa, uma empresa pública. Muita gente, quando vai para a Bolsa de Valores, tem IRC de ações de empresas públicas. Mas existem exceções. Veja que toda regra existe exceção, inclusive
vive em bolsa. Veja que eu já matei duas regras. A primeira é de que o Ibovespa é o que você deve seguir. Segundo, que quando você começa a estudar, começa a aprender e alguém te fala ações de empresas públicas são horríveis, existem exceções. A Sanepar é uma delas. E olha a valorização, 600% de valorização nos últimos 10 anos. Mas vamos continuar brincando, tá? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu ainda vou te passar uma informação muito valiosa. Em ações, você tem a possibilidade de ganhar de 3 maneiras. A primeira delas, que é a mais clara para todo mundo, é que você compra uma ação, um exemplo, a R$10, ela vai até 12, valorizou 20% e você ganhou 20% em cima do seu capital. A segunda é que durante todo esse caminho da ação, né, ao longo desse tempo que você fica investido, a empresa ela distribui para os acionistas parte do lucro que ela teve durante o ano. Isso são os chamados dividendos. Existem várias formas de você ganhar, entre aspas, dividendos. Não vou entrar no mérito nesse vídeo. E a terceira forma é relativo ao imposto de renda. Os dividendos ou as bonificações, quer que você receba da empresa, isso já é isento de imposto de renda. Portanto, você não vai pagar imposto por receber, digamos, R$100 mil de dividendo de uma empresa. Você fica isento, é por lei isso. A outra forma de você reduzir o seu pagamento de imposto quando investe em ações é através da venda. A venda de ações, independente do tamanho do seu lucro, ela é isenta de imposto de renda até o limite de R$20 mil por mês. Digamos que você aproveitou a alta das ações da Ultrapar, tem lá seus 575% de lucro nessa ação e resolveu aposentar-se. A sua carteira de investimentos já está gorda e ela vai te sustentar. E você vai começar a vender essas ações para custear a sua vida. Você pode vendê-las até o limite de R$20 mil por mês e não recolher nenhum centavo de imposto de renda. Isso é legal. Então você tem 3 formas de ganhar com ações. E nesse vídeo eu vou te mostrar a associação de 2 delas, o que pode fazer com a sua carteira de investimentos. Olha para esse gráfico agora que eu vou explicar para você. As barras azuis são os preços das ações de Bradesco, Itaú, Cetip, Ambev, Ultrapar e Sanepar, quando, teoricamente, há 10 anos atrás, você teria comprado essas ações. Então, você teria pago pelas ações do Bradesco R$ 11,45. Durante todo esse período, como eu disse, ela rentabilizou 153%. Já a linha vermelha é o que Bradesco pagou em reais de dividendos durante todo esse período. Digamos que você recebeu o dividendo e gastou no momento em que recebeu o dividendo. Durante todo esse período, você teria recebido R$ 11,33. O que significa que 98,95% do seu investimento ao comprar Bradesco, o próprio Bradesco, durante os últimos 10 anos, te retornou. Ou seja, você praticamente não teve custo nenhum para adquirir essas ações, porque ao longo dos anos, o próprio lucro do Bradesco foi te pagando. Então, quando você olha novamente para aquele gráfico com 153% de rentabilidade de Bradesco e acha que isso é pouco em relação à Selic, saiba que todo esse dinheiro que te rendeu 153 já lhe foi devolvido. Portanto, mesmo tendo Bradesco na tua carteira, você teve um ganho superior a Selic ou o CDI durante os últimos 10 anos. Mas vamos fazer a brincadeira com o Itaú. O Itaú custava 13,84 há 10 anos atrás, essa barra azul, e ele pagou de dividendo R$ 12,83. Ou seja, um pouco mais de 92% do que você desembolsou há 10 anos para comprar, ele te deu de volta. Olha a Cetip, que além dos 374% de rentabilidade, ele ainda te pagou 71% do preço que você desembolsou, que era R$ 9,33, ele te pagou 71% em dividendos, ele te deu R$ 6,63. Agora, olha a Ambev, pagou 73% do que você desembolsou em dividendo. E olha o milagre de Ultrapar. Você pagou há 10 anos atrás nesse papel R$ 10,14, você pode observar pela barra azul. A Ultrapar rentabilizou 575%, como a gente já comentou. E você ainda recebeu R$ 15,65 de dividendos durante os últimos 10 anos. Ela te pagou 154% acima do que você desembolsou para comprar a ação.
você teve 575% de rentabilidade e ainda recebeu dinheiro para poder ter essa rentabilidade. E olha o caso de Sanepar. Ela custava R$ 1,50, te pagou R$ 3,00 de dividendo, deu 205% acima do preço que você pagou e ainda te deu 600% de rentabilidade durante esse período. Esse último gráfico desnuda, te mostra de uma vez por todas que investir em ações não é simplesmente olhar para o Ibovespa. Na verdade, olhar para o Ibovespa deve ser até secundário para você. Você deve encontrar boas ações, pegar essas ações, colocar na sua carteira e acompanhá-las bem mais de perto. Isso é o que vai fazer a diferença na sua conta de investimento. Eu criei a Biblioteca do Investidor justamente com essa intenção. Na Biblioteca do Investidor, a gente está criando um acervo de e-books digitais sobre educação financeira e investimentos. A gente está começando a nossa série sobre bolsas de valores e a gente pretende aprofundar cada vez mais com novos lançamentos, principalmente sobre como encontrar essas oportunidades. E nós estamos com as inscrições para membro vitalício da biblioteca em aberto. E para você saber mais sobre esse projeto, basta clicar no link que aparece aqui para você ou na descrição desse vídeo. Gostou desse vídeo? Então dá aquele joinha, curte aqui embaixo e comenta. Se você não gostou, pode dar um dislike sem problema algum e comenta também, porque é através desse comentário que novos vídeos vão surgir e a gente tira todas as dúvidas e acaba aprendendo juntos. Um grande abraço. Calma, não esquece de se inscrever no canal. É muito importante para mim também a sua inscrição no canal. Agora sim, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.